Boa noite a todos. Venho saudar cada um com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar dando início à leitura da noite, onde o Senhor tem algo para nos falar, algo da parte do Senhor. Ele vem nos ensinar como devemos orar, como devemos praticar a justiça, a oração do nosso dia a dia, os tesouros do céu, a luz e as trevas, os dois senhores e a ansiosidade e solicitude pela vida. O Senhor vem nos falar que diante de tudo isso, se nós não buscarmos a presença, nós estaremos sofrendo. O Senhor vem nos orientar, vem abrir o nosso coração nesta noite, para que nós podemos compreender como devemos orar e como devemos buscar a presença do Senhor, abandonando as coisas terrestres ou as coisas mundanas, seja, vivendo o ID de Deus, vivendo a presença do Senhor. Então, nesta noite, vamos estar pedindo o Espírito Santo para que Ele venha nos orientar, venha abrir o nosso coração, o nosso entendimento para ouvirmos a palavra de Deus, pois o Senhor tem algo para nos falar. Então, vamos estar apresentando este momento de leitura nas mãos do Senhor, para que o Espírito Santo venha nos direcionar através da leitura. Senhor Deus e Pai, eu te apresento este momento aqui na Tua presença, Pai. Te apresento este momento de leitura, Pai. Que a Tua palavra venha encher os corações dos Teus filhos, Pai. Pai, que o Senhor esteja falando grandiosamente com cada um, Pai. Naquilo que eles precisam, Pai. Abra o coração deles, Pai. Abra a mente, o entendimento, Pai, para que eles possam estar compreendendo, Pai, o que o Senhor quer falar com eles nesta noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar esta leitura, Pai, e que ela seja direcionada pelas mãos do Senhor, Pai. Este grupo de oração, Pai, que seja, Pai, direcionado somente pelo Senhor Jesus, Pai. Pai, que o Teu Espírito Santo esteja aqui comigo, Pai, e esteja com cada um daqueles que irão ver esta live, aqueles que irão ver em algum momento, Senhor, esta palavra, Pai. Que o Teu Espírito esteja com eles, Pai, acendendo neles, Pai, o desejo de estar buscando, Pai, cada dia mais a Tua presença, a leitura, despertando neles, Pai, interesse de conhecer a palavra, Pai. Por isso, Pai, eu te apresento a vida de cada um e este momento de leitura, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos estar dando início à leitura da palavra, porque hoje o Senhor irá falar conosco grandiosamente, através da leitura que Ele irá pronunciar a cada um de nós, como devemos orar, como devemos praticar a justiça e como devemos dar as esmolas. Então vamos ficar atento a cada momento da palavra, a cada uma das palavras que está escrito, porque o Senhor fala conosco de muitas maneiras. Pois comigo Ele fala de um jeito, e contigo Ele irá falar de outro jeito. Mas nós sabemos que tudo o Senhor fala conosco. Então vamos estar atentos à leitura, em nome de Jesus. Amém. A prática da justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo
que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando dares a esmola, ignore a tua mão esquerda e o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Aqui o Senhor vem nos ensinar a orar, como devemos orar. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entre no teu quarto e feche a porta. Orarás o teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. A oração dominical. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui o Senhor vem nos falar como jejuar. Quando jejuardes, não vos mostreis constritados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, e com o fim de aparecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. O Senhor vem nos falar do tesouro do céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O Senhor vem nos falar que os nossos olhos é luz e também pode ser treva, através desta palavra. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti haja sejam trevas, que grande trevas serão. Aqui o Senhor vem nos orientar que não temos como servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará a outro.
Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui o Senhor vem nos falar da ansiosidade e solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto há que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quando há que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto aos vestuários? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. E contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas as elas. Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o manhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O Senhor vem nos falar nesta noite uma grande palavra que o Senhor vem nos revelar sobre a prática da justiça. Aqui no início do capítulo 6 de Mateus 6, a partir do versículo 1, o Senhor vem nos falar aqui que guardemos de exercer a justiça diante dos homens. Ou seja, muitas das vezes nós queremos fazer justiça para que os homens venham nos elogiar, e nós queremos ser elogiados pelos homens, pelas pessoas, achando que há grande vantagem nisso. Mas aqui o Senhor nos fala que nós devemos receber o galardão, ou seja, devemos receber aquilo que o Senhor nos promete, ou seja, o Senhor é que irá nos honrar, porque se for honra de homens, nós seremos só de boa fama. Mas se a honra vier do Senhor dos Exércitos, nós teremos galardão no céu, ou seja, a nossa recompensa está no céu. A nossa recompensa não está aqui na terra, mas no céu, que o Senhor está preparando para cada um de nós. Então nós temos que ter esta consciência de estar sendo reconhecido por Deus, obedecendo a Ele através da leitura da palavra, através da obediência e das práticas da justiça, para que o Senhor esteja nos reconhecendo. Não que sejamos reconhecidos pelos homens, porque quando morrermos ou quando dormirmos para o Senhor, tudo isso ficará para trás. Mas se o Senhor nos viu e soube da nossa recompensa, o Senhor terá um galardão guardado para cada um de nós. E esse ninguém poderá tirar. Por quê? Porque é o Senhor que nos dá. E aquilo que o Senhor nos dá, ninguém pode tirar da nossa vida. E aquilo que o Senhor tira, ninguém poderá colocar na nossa vida. Porque o Senhor é aquele que dá a última palavra na minha e na tua vida. Oh, glória a Deus, aleluias!
Louvado e exaltado é o nome de Jesus para todo sempre. E aqui o Senhor também vem nos orientar quando damos esmolas ou quando ajudamos o necessitado. Nós devemos ajudar de todo o coração e não falando para os outros, ou nós ajudamos ele estava necessitado e hoje ele não reconhece o que nós fizemos por ele. Nós não devemos fazer isso porque somos considerados hipócritas, porque nós ajudamos, mas pensando em receber algo de volta. Mas aqui o Senhor vem nos falar que nós devemos ajudar. E o que a nossa mão esquerda faz, a direita não pode saber. Por quê? Porque aqui o Senhor nos fala, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. O que a mão direita faz, a esquerda não deverá saber. Porque aqui através da palavra, o Senhor vem nos falar que tudo que ajudamos o próximo, não devemos sair publicando, comunicando o povo. Eu ajudei fulano em sua necessidade. Mas nós devemos levar as preces ao Senhor dos Exércitos. Falar, Senhor, eu ajudei conforme eu pude. Não para me engrandecer, mas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado o nome de Jesus. E não devemos sair falando para os outros o que fizemos, porque somente o Senhor que vê nos trará recompensa. E Ele sabe do nosso coração, porque se for para nós darmos esmola para os necessitados, mas ficar guardando em nosso coração irá me fazer falta, isso ou aquilo, o Senhor também não recebe, porque o Senhor sabe que demos aquela esmola com o coração mau, não pensando em ajudar, mas pensando que irá fazer falta para nós. Aí o Senhor não nos recompensará. E aqui também nós vimos que o Senhor vem nos falar como devemos orar. Ele também nos orienta outra vez, que não devemos orar como os hipócritas, que é aqueles que procuram estar na vista de todas as pessoas, orando, agradecendo, para que eles venham a ser glorificados, querendo tomar a honra e a glória do Senhor Jesus. Mas o Senhor nos dá uma coisa tão simples, uma coisa tão fácil, que não é impossível para cada um de nós. Ele nos orienta que devemos nos ajoelhar em nosso quarto e fechar a porta, porque o Senhor nos deixa uma advertência aqui, ó. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás o teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Aqui o Senhor vem nos orientar através desta palavra, que nós devemos orar com a porta do quarto fechada, para que ninguém venha nos ver o que estamos conversando com o Senhor em nosso quarto. Porque neste momento nós estamos tendo um particular com o Senhor dos Exércitos, com o Senhor Jesus. E aqui o Senhor nos fala que nós teremos que fechar a porta do quarto. Ele nos deixa essa advertência que não é nem para os nossos familiares verem, porque diante da situação que estamos clamando ao Senhor, só Ele pode estar ouvindo o nosso clamor, o nosso pedido. E aqui Ele nos orienta porque se fossem para eles verem, o Senhor não falava que era para fechar a porta, porque aqui Ele fala, quando entrares no teu quarto, fecha a porta. Porque diante da nossa casa só convive conosco os nossos familiares, ou seja, a nossa parentela, somente eles. E aqui o Senhor fala que é um momento a sós com o Senhor. É um momento de estarmos levando a presença do Espírito Santo, aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, confessando a Ele o pecado do dia a dia, porque todos os dias nós temos pecado. E muitas das vezes nós não podemos conversar com os outros, mas com o Senhor Ele está de ouvido, ouvindo a nossa petição, o nosso clamor, a nossa oração. E aqui Ele nos fala que devemos estar a todo instante
com a porta fechada, clamando a Ele, orando e pedindo a Ele para que entre com providência na nossa vida, abrindo o nosso coração, rasgando o nosso coração na presença de Deus. Porque o Senhor que está em secreto, ou seja, Ele está do nosso lado vendo a nossa oração, o nosso pedido. Muitas das vezes nós não sentimos e não vemos a presença do Senhor. Mas você pode ter uma certeza na tua vida. Por mais que você não veja ou não sinta, Ele te vê, Ele te sente, te conhece. E Ele sabe do que tu precisas. E Ele repreende todo mal, Ele te cura, Ele te livra e te liberta. Através de um particular que tu está tendo com o Senhor dos Exércitos. Porque se tu tirar um momento para estar somente com Deus, buscando Ele, rasgando o teu coração, tendo intimidade com Ele, Ele falará contigo. Naquele mesmo momento, e muitas das vezes aquilo que você está sofrendo, Ele te tira naquela hora. Ou Ele te mostra onde precisa mudar, onde precisa melhorar. E aqui Ele nos orienta que o lugar secreto é o nosso quarto. E porém que nosso quarto não é bom que ninguém venha entrar, a não ser o marido ou a esposa, nem os filhos, porque por muitas das vezes aquela presença do Senhor que está conosco, Ele pode estar tirando, Ele pode estar trazendo mal, porque muitas das vezes a pessoa entra com um desejo ruim em nosso quarto, e isso faz que possamos viver grandes provas sem necessidade. Porque o Senhor ainda nos fala que o nosso quarto é secreto. Porque fala, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás o teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Aqui quando ele nos fala que vê em secreto, quer dizer que nós estamos em secreto. Estamos num quarto de oração, um quarto de pedidos a Deus. E Ele também vem nos ensinar a orar, como devemos orar o Pai Nosso, através da palavra do Senhor. Ele fala que nós devemos orar, mas para orarmos nós devemos pedir perdão pelos próximos, por aqueles que magoamos. Por muitas das vezes nós oramos o Pai Nosso, mas não sabemos orar. Por quê? Porque nós não pedimos perdão, nós guardamos mágoa, ressentimento em nosso coração. E aqui o Senhor nos fala, no final do versículo 15, do 14 ao 15, Ele nos fala, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. Aqui Ele vem a nos falar que nós devemos perdoar o próximo, não guardando mágoa, ressentimento, rancor. Porque se nós não perdoarmos, o Senhor também não nos perdoa. Porque o Senhor mesmo nos fala que o que nós perdoamos, o Senhor perdoa, e o que nós não perdoamos, Ele também não perdoa. Então, muitas das vezes nós oramos esta oração dominical, e muitas das vezes nós oramos errado, e ela não surge efeito nenhum em nossa vida. Por quê? Porque aqui o Senhor nos fala que é feita a vontade do Senhor. E aqui Ele fala também, perdoa as nossas dívidas. Ou seja, se o Senhor nos permitiu que Ele venha perdoar as nossas dívidas, nós também devemos perdoar o próximo. Ou seja, tudo aquilo que Ele fez deverá ser jogado no mar do esquecimento. Mágoas, muitas das vezes nós teremos. Por quê? Porque aquilo dói, aquilo guarda algum sentimento. Mas nós temos que lutar com isso, para que isso venha nos libertar, porque muitas das vezes isso nos traz doença para o corpo, para a alma. Então nós temos que estar liberando perdão e recebendo perdão na presença do Senhor Jesus. Porque se o Senhor nos deu esta ordem para perdoarmos,
Nós temos que estar perdoando para que o Senhor possa nos perdoar de todas as nossas iniquidades e das nossas faltas. E se nós não perdoarmos, o Senhor também não nos perdoará, porque é promessa do Senhor e é palavra do Senhor que está escrito. E o Senhor também vem nos falar de como devemos jejuar. Quando devemos jejuar, quando formos jejuar, nós devemos estar jejuando em secreto, ou seja, não comentando com ninguém, não falando com ninguém, somente com o Senhor, que aqui no versículo 7 ele nos fala, no versículo 6 ele nos fala, nós devemos falar somente com ele, que está em secreto, ou seja, ele nos vê, ele nos conhece, sabe de tudo de nós. E nós não devemos ficar abatidos quando estamos jejuando. Devemos estar com cara de alegria, devemos estar firmes, alegres, esperançosos, não com cara entristecida, porque se estivermos, todo mundo irão ver que estamos jejuando. E isso o Senhor não se agrada, porque o Senhor já nos deixou uma instrução de quando estivermos jejuando, que nós sentirmos que estamos enfraquecendo no jejum, o Senhor vem nos falar: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. O Senhor nos fala no versículo 17 do capítulo 6 de Mateus, que devemos lavar o rosto e ungir a nossa cabeça, para que eles não reconheçam em que estamos jejuando, porque nós devemos ser reconhecidos somente pelo Senhor, somente na presença do Senhor. E aqui ele também nos fala, no versículo 18, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai que em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Que nós devemos fazer tudo somente direcionado a Jesus, não aos homens, porque o Senhor é que traz a nossa recompensa. E aqui o Senhor também vem nos falar os tesouros do céu, ou seja, não devemos acumular, ficar correndo diante das riquezas mundanas, das riquezas terrenas. Por quê? Porque isso tudo o Senhor mesmo nos fala, que a traça e a ferrugem corrói. E aqui o Senhor vem nos falar que o ladrão também rouba. E nós devemos estar buscando aquilo, o tesouro no céu. Aí também estará o nosso coração. O nosso tesouro deve estar no alto, ou seja, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão podem roubar. Porque o Senhor é que está guardando a nossa riqueza, o nosso tesouro está nas mãos do Senhor. Então vamos estar refletindo e vamos estar pedindo o Espírito Santo para que nos oriente, para que ele venha falar conosco a todo instante, para que não possamos estar buscando tesouros terrenos. Necessidade nós temos, mas aqui mais adiante o Senhor irá falar para nós sobre a ansiosidade e a solicitude pela vida. E esta passagem está relacionada com os tesouros do céu. E aqui o Senhor também vem nos falar sobre as luzes e as trevas. Que a luz e as trevas são os nossos olhos, porque as luzes são a lâmpada do corpo. Tudo que vemos, seja de bom, é luz, e se vemos as coisas más, é treva. Porque através da nossa visão é que vêm as coisas de bem ou as coisas de mal. Porque muitas das vezes o pecado vem pelo olho. Por quê? Porque nós vemos e desejamos, ou nós vemos e cobiçamos. Isto é treva para a nossa vida. E o Senhor mesmo nos fala que se nós formos permitindo os nossos olhos verem as coisas que trazem treva, todo o nosso corpo estará contaminado. Por quê? Porque nós permitimos que os nossos olhos vejam coisas que o Senhor desagrada. Muitas das vezes, seja na TV,
seja em celulares ou seja nas redes sociais. Muitas das vezes coisas que desagradam ao Senhor. E aqui o Senhor nos fala que se nós formos por este lado, nós estaremos em treva, não estaremos na luz. Mas se nós vermos coisas de bênção, podemos ter a certeza que estamos vivendo sobre a luz, sobre a presença do Espírito Santo. Porque o Senhor nos fala que as luzes e as trevas estão nos nossos olhos. E muitas das vezes nós vemos as coisas que não é permitido pelo Senhor. E muitas das vezes, se chegarmos a vermos, nós temos que pedir perdão ao Senhor, por causa que nós erramos, porque nós somos fracos, somos pecadores, mas devemos reconhecer o nosso erro, afastando aquilo que está nos prejudicando, porque os olhos do Senhor estão voltados para nós, em tudo que fazemos, em tudo que vemos e em todos os lugares por onde vamos. O Senhor está com os olhos, olhando por cada um de nós. Nós muitas das vezes não vemos, mas o Senhor está nos vendo e reconhece, e Ele sabe se o nosso olho é luz ou é treva. E assim Ele nos fala que quando estamos em luz, todo o nosso corpo sente bem. Mas se olharmos em treva, o nosso corpo estará vivendo em treva, ou seja, trazendo enfermidade, trazendo algo para nos prejudicar, porque o nosso olho está levando ao pecado. Então vamos estar refletindo e meditando nesta palavra, em tudo que estamos vendo nos dias de hoje, porque o Senhor nos perdoa, mas nós temos que ter a decisão de estar renunciando e mudando o nosso modo de agir, o nosso modo de viver, porque o Senhor é a nossa luz, é o nosso refúgio. E aqui também o Senhor vem nos falar os dois senhores, que não tem como nós servir dois senhores, porque se servirmos um, aborrecemos outro. E aqui também o Senhor vem nos falar relacionado a partir do versículo 19. Aqui no 24 ele nos fala que se nós servirmos a Deus, não temos como servir a riqueza. Se servirmos a riqueza, não temos como servir a Deus. E muitas das vezes é o que nós temos visto nos dias de hoje. Muitas das pessoas procuram-se riquezas, vaidade, ter riquezas em casas, ou seja, ter muitas casas, muitos bens materiais, mas a presença de Deus está longe deles. Por quê? Porque eles não buscam a presença do Senhor. Quanto mais eles têm, mais eles querem. E aqui o Senhor também nos fala que quando servimos a Deus, não tem como nós ficar buscando a Deus e a riqueza. Pois nós servimos a Deus todas as vezes, nós temos sede de Deus. A exemplo do salmista Davi, que o salmista Davi, a todo instante, ele tinha sede da presença de Deus. Ele tinha vontade de estar buscando a Deus a todo momento, desde o levantar até o anoitecer, não preocupando com as coisas mundanas. E assim tem que ser na nossa vida, na minha, na sua. E muitas das vezes você, nós preocupamos com as riquezas do mundo. Esquecemos da busca da palavra. Mas nós temos que ter uma convicção das coisas, porque o Senhor, na mesma palavra que Ele nos fala, aqui no versículo 33, se nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Ou seja, se nós buscamos a Deus, Ele nos acrescentará tudo. Ele nos acrescentará os bens materiais, aquilo que precisamos. Às vezes precisamos na vida espiritual, na vida sentimental, na vida financeira, na vida física, em qualquer área que estivermos precisando. Mas para isso nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Porque se nós buscamos a Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. E muitas das vezes nós vemos hoje as pessoas buscando as coisas do mundo, correndo com aquilo, e depois que eles buscam a Deus.
E eu falo que na minha vida, quando eu tomei a decisão de buscar ao Senhor Jesus, muita coisa o Senhor acrescentou na minha vida. E muita coisa que eu não esperava, o Senhor providenciou, sem menos eu esperar. E muitas das vezes as pessoas me falaram, é sorte. Não, sorte não tem. Existe um Deus poderoso. É aquele que pode fazer infinitamente mais na minha e na sua vida. E eu tenho visto isso, Deus trabalhar na minha vida. Porque não que a gente devemos gastar tudo que ganhamos. Porque na própria palavra nos fala que nós devemos estar orando e vigiando. Porque não sabemos o dia de amanhã. Se devemos precisar de algo e se não temos, como vamos fazer. Mas o Senhor fala que nós devemos agir com sabedoria. Ou seja, o que é necessário nós devemos gastar, não gastar acima do que ganhamos ou acima daquilo que é necessitado. Nós devemos andar em dia com as nossas contas, as nossas dívidas. Mas se nós buscarmos o Senhor e se nós decidirmos colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar da nossa vida, todas as outras coisas serão acrescentadas. E eu falo porque eu vejo o Deus dos exércitos trabalhar na minha vida. Mas se você precisa, entrega teus caminhos ao Senhor e tu verás a mudança que Ele irá fazer a partir de hoje, porque Ele te acrescentará tudo aquilo que você precisa, seja na vida sentimental, física ou espiritual, ou na vida financeira, porque o Senhor é o que pode fazer. E aqui também Ele vem a nos falar da ansiosidade, solicitude pela vida. Nós muitas das vezes andamos ansiosos pelo que devemos comer amanhã, o que devemos beber, ou trabalhar, o que devemos fazer no dia de amanhã. Mas o Senhor vem nos falar que não devemos, porque o passarinho não tem essa preocupação e tudo o Senhor o abençoa, o Senhor o glorifica. E assim tem que ser a nossa vida, devemos ser como um passarinho, não preocupando com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã só a Deus pertence. E nós temos visto na palavra sobre o rico, aquele que tinha um celeiro, que ele pensou em fazer celeiros maiores para guardar o trigo, para viver o resto da vida aproveitando daquilo. O Senhor falou que ele mesmo não sabia que naquela noite o Senhor pediria a vida dele. E o que adiantava ele fazer celeiro e guardar se ele não ia estar para desfrutar? E assim é na nossa vida, porque daqui a um minuto, daqui a um segundo, nós não sabemos o que pode acontecer, porque somente o Senhor Jesus é que tem poder na nossa vida. E aqui o Senhor nos fala da ansiosidade. Nós devemos não andar ansiosos com o dia de amanhã, porque o Senhor aqui nos fala no versículo 37, vós não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Cada dia tem um mal em nossa vida, então nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. E sempre que amanhecer, nós devemos apresentar o nosso dia nas mãos do Senhor Jesus, e Ele guiará todo o nosso dia, seja de luta, seja de vitória, seja de bênção, ou seja de contenda, seja o que for, o Senhor estará do nosso lado. Mas nós devemos premiciar Ele durante as primeiras horas da manhã. É difícil? É, porque muitas das vezes não queremos levantar cedo para estar premiciando a Deus. Mas nós devemos ter consciência que o Senhor é o primeiro em nossa vida e em nosso dia de trabalho. Então vamos estar guardando nesta noite em nosso coração esta orientação que o Senhor nos deu e nos trouxe através da palavra, que nós devemos exercer a justiça diante de Deus, não diante dos homens. Porque se quisermos engrandecer diante dos homens, muitas das vezes nós estaremos perdendo a nossa salvação, porque o nosso galardão vem do céu e não pelas mãos humanas, não da terra.
O Senhor também nos orienta quando der esmola ou quando ajudamos o próximo, não ficar falando o que fazemos para os outros. Porque o Senhor nos fala que tudo que formos fazer, nós devemos apresentar somente ao Senhor e não apresentar aos homens ou à terra, porque aquilo que eles sabem, eles podem querer destruir, mas aquilo que eles não sabem, ele não tem poder para destruir, porque ele só destrói o que ele sabe. E se nós falamos tudo da nossa vida, um dia alguém pode se levantar para querer nos derrubar. Então vamos estar vigiando no que falamos e com quem conversamos, porque muitas das vezes as pessoas têm duas faces. Uma ela te ajuda no momento, mas lá adiante ela te derruba. Então vamos estar refletindo e pedindo a Deus a orientação e que Ele nos mostre estas pessoas que são boas e as pessoas que são ruins, que Ele possa estar tirando estas pessoas do nosso caminho, porque muitas das vezes nós achamos que é uma pessoa boa, mas no coração ela traz mágoa, traz só desejo de ruindade. E isso o Senhor já nos avisa aqui, que nós não devemos estar falando aquilo para os outros. Se nós ajudamos uma pessoa, nós devemos somente apresentar a Deus. Não chegar e falar, eu ajudei que a pessoa, hoje ela não me ajuda. Não, aí quer dizer que você não ajudou. Você estava pensando numa recompensa. E isso o Senhor não se agrada. Isso o Senhor abomina. Por quê? Porque ajudou o interessado. E uma ajuda interessada o Senhor não recebe. E o Senhor também nos ensina a orar, que devemos estar em nosso quarto orando e não permitindo que ninguém venha entrar no nosso quarto. Somente nós, seja o esposo ou a esposa, não deixar os outros entrar, porque muitas das vezes eles entram com desejo no coração para destruir um relacionamento ou um casamento ou a vida sentimental, porque eles trazem rancor, traz inveja nos seus corações. Então o Senhor nos fala que o nosso quarto é o quarto secreto, ou seja, o marido e a mulher e Deus. Não poderá haver mais ninguém em nossos quartos. Isso o Senhor nos orienta através da palavra. E o Senhor também nos fala que devemos liberar perdão. Por mais difícil que seja, nós temos que liberar, porque se não liberarmos, muitas das vezes estaremos sofrendo com enfermidade, com alguma coisa em nossa vida. E o Senhor nos fala que se nós não perdoarmos, o Senhor também não nos perdoa dos nossos pecados. E aqui também o Senhor nos fala dos tesouros do céu, que nós devemos buscar do céu e não os terrenos, e não servir a riqueza, mas somente ao Senhor, e Ele nos concederá tudo aquilo que estamos precisando. Então vamos estar nesta noite orando e pedindo o Espírito Santo que venha visitar cada um de nós, onde nós estamos, que Ele venha nos encher com a Tua presença e abrir o nosso entendimento nesta noite, para que possamos ouvir dos céus a palavra do Senhor e estar vigiando diante de tudo aquilo que iremos fazer, e que nesta semana que está iniciando, nós possamos sentir a presença do Espírito Santo, nos acompanhando em todos os lugares e em todos os momentos. Então vamos estar orando e apresentando a nossa casa, a nossa família, a nossa vida espiritual, financeira, sentimental, apresentar as crianças, os idosos, os deficientes, os doentes, os enfermos, os marginalizados, aqueles que estão nas prisões, porque o Senhor é aquele que rebenta cadeias, é aquele que tira, Senhor, aquele que está na cova e levanta, Senhor, o que está caído. Então vamos apresentar nesta noite, inclinando a nossa cabeça e levando ao pensamento por aquela pessoa que precisa, neste momento, de um socorro do Senhor. Senhor Deus e Pai, eu venho nesta noite apresentar a vida de cada um dos teus filhos e filhas.
Pai, o Senhor conhece o coração deles, Pai, o Senhor sabe do que eles precisam, Pai. O Senhor sabe como foi o dia deles neste dia, Pai. Pai, visita cada um deles onde eles estão, Pai, na casa deles, Pai. Entra, Pai, neste momento com a Tua presença, Pai, com Teu Espírito Santo, Pai, na casa de cada um, Pai. E entra, Senhor, na vida dos familiares, Senhor, por quem eles estão intercedendo, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor tem visto o dia deles no dia de hoje, Pai. Às vezes ouviu algo, Pai, que não queria, Pai, algo que contrariou, Pai, algo que trouxe angústia no seu coração, Pai, algo que tem trazido um sofrimento, Pai, por mais que seja momentâneo, Pai, mas vai repreendendo em nome de Jesus, Pai. Vai visitando pessoas neste momento, Pai, tocando nos pés a cabeça, Pai. Vai curando, Senhor, tudo aquilo que tem afligido, Pai. Vai liberando perdão, Pai, que essas pessoas possam estar liberando perdão para cada um, Pai. Para que o Senhor venha perdoar aquilo que eles erraram, Pai. Pai, em nome de Jesus, entra na casa deles, nas famílias, Pai. E faça, Senhor, que o nome do Senhor venha ser glorificado diante da presença do Senhor Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu apresento as crianças, os idosos, os deficientes. Que o Senhor vá ao encontro deles neste momento, Pai. Restabelece, Pai, repreende todo espírito de covardia, Pai. Todo espírito de mentira, de engano, Pai. Todo espírito que tenha atormentado esse jovem, essas crianças, Pai, caia por terra nesta noite em nome de Jesus, Pai. Pai, venha liberar da vida deles, Pai, o vício do alcoolismo, Pai. O vício das drogas, Pai, o vício da prostituição, Pai, ou qualquer coisa que tenha atormentado teus filhos, Pai, caia por terra nesta noite em nome de Jesus, Pai. Pois a tua palavra fala, se tu creres, tu receberás, Pai. Pai, o Senhor conhece a fé de cada um, conhece o coração e sabe do que eles precisam neste momento, Pai, em nome de Jesus, Pai. Então entra com socorro, Pai, na vida deles e repreende toda seta do maligno em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus eu apresento os enfermos, Pai. Aqueles que estão em hospitais, Pai, que o Senhor toca neles, Pai, do pé à cabeça, restaura a saúde, Pai. Repreende, Senhor, toda depressão, toda angústia, enfermidade espiritual, enfermidade física, Pai. Todas as dores, Pai, seja de coluna, Pai. Pai, seja no ombro, Pai, seja em qualquer parte do seu corpo, Pai. Toca com tua mão agora, Pai, e queima agora, Pai, toda enfermidade em nome de Jesus, Pai. Pai, se foi seta levantada, Pai, se foi algo feito, Pai, bata em retirada e caia por terra em nome de Jesus, Pai. Pois onde o teu Espírito Santo está agindo agora, Pai, todo mal terá que bater em retirada, Pai. Pois a tua presença está na vida dos teus filhos em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar a cada um deste grupo de oração, Pai. A cada um que está acompanhando todos os dias, Pai. Aqueles que veem a live depois, Pai. Toca neles, Pai, pois o Senhor sabe, Pai, do que eles precisam, Pai. Pai, se não chegou palavra até eles no dia de hoje, Pai, mas um dia o Senhor há de falar com eles, Pai, através da tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, toca em cada um deles neste momento, Pai. Cura eles, Pai. Visita a casa deles, as famílias deles, Pai. Repreende todo mal na vida deles, Pai. Tudo aquilo que se levantou para destruir caia por terra em nome de Jesus, Pai. Para que eles venham aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida deles, Pai. Pai, visita cada um deste grupo de oração, Pai. Toca neles, Pai, com tua mão. E haja com misericórdia, repreendendo e curando de toda a enfermidade e liberando sobre eles, Pai, a tua bênção, Pai, a tua unção, e que nesta noite a presença do Senhor esteja na casa deles, Pai, quebrando todas as barreiras e todas as muralhas que se levantou na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te apresento a vida de cada um, Pai. E te apresento a vida do Miguel, do Arthur, Pai, que é aqueles que estão pedindo oração, Pai. Que o Senhor vá na casa deles, onde eles estiver, Pai.
restaurando a saúde deles, em nome de Jesus. Amém. Eu venho agradecer a todos que participaram e aqueles que irão ver esta live. E que nesta noite o Espírito Santo esteja te visitando onde você está, trazendo aquilo que você precisa no seu coração, pois o Senhor tem algo grande na tua vida. Basta aceitar Ele como o único caminho da sua salvação. Que você possa estar todos os dias meditando na palavra do Senhor, porque todos os dias o Senhor fala contigo. Então basta estar acompanhando através da palavra. Eu gostaria de fazer um pedido a cada um de vocês que irão ver esta live, que eu estou com um canal no YouTube, mas eu preciso de mais pessoas para estar sendo inscrita, para que eu venha fazer as lives através do YouTube, que é um canal de mais fácil acesso para cada um. Então o like está aqui mais abaixo, Gilberto Silva, grupo de oração, onde está um emblema com a letra G. Você que sentir no coração de se inscrever no canal, aperta lá no like e se inscreva para dar um apoio, pois eu preciso de mais pessoas para o YouTube liberar este canal ao vivo para mim, pois sem as pessoas não tem como liberar. E eu conto com a ajuda de cada um, e que Jesus irá abençoar grandiosamente a sua vida. É só inscrever, o resto o Senhor fazerá na sua vida. Que todos tenham uma boa noite, uma boa semana, na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias.